grande, poder usar o cartão dele vermelho, não, eu vou comprar umas coisas pra mim. Ele disse, eu falei, nossa filha, eu falei que ele comprar, já comprou carne, já comprou até enfim, até margarina já comprou. Eu falei, tá bom, aí eu vou fazer meu corpo por um tempo. Aí vai ter que fazer um pouco de 23, tá? Ótimo. Aí ele falou, ah, mas eu tô sem dinheiro, eu falei, então, eu vou comprar a cena dele. E agora ele falou que sabe, né? Mas eu aí eu falei, filho, mas seu cartão já caiu. Eu falei, não, amor, vou dar outro cartão pra senhora. Você não acha que ele tá compreensivo? Sabe que ele foi levar no dedo da água? Fazer um nervoso muito grande. Falei, de novo, esquece. Né? Espera eu falar, depois você fala. Paixão da minha vida. Pai do Senhor, irmãos. Graça e paz a todos. Uma boa tarde, sabadão. Final de semana. Hoje, dia 11 de outubro de 2025. Estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Carvalho. E tem um grande convite para os senhores e senhoras para estar conosco na próxima quarta-feira. Louvado seja Deus. Na tarde da bênção. Amém? Tarde da bênção. A partir das 14h30. Amém? Na Assembleia de Deus, Madureira, cidade de Piracicaba, Rua Rafael Ducati 393. Contamos com a sua participação. Amém? Vamos ajustar aqui o som, que eu acho que está alto, né? O fundo. Aguarda só um momento, nós já voltaremos. Em Cristo Jesus, temos uma palavra de Deus endereçada ao seu coração e a também dos ouvintes. Amém. Que Deus possa falar conosco nessa tarde em nome de Jesus, mais uma vez. Amém, amados. Oremos ao Senhor Deus em nome de Jesus, teu Filho amado. Pedimos a ti, Jesus, aleluia, que acampa os teus anjos ao derredor, meu Deus, das nossas vidas, que acampa os teus anjos ao derredor deste irmão, desta irmã, Deus, deste jovem, deste adolescente, desta criança. Deus, guarda esta casa, este lar, guarda esta família e fala conosco nessa tarde, nos oriente, através do teu Espírito Santo. Deus, que esta palavra possa, meu Deus, exercer a função de libertação no nome de Jesus. Quem precisa ser liberto, alcance a sua libertação através da sua poderosa palavra. Amados, nós temos aqui uma mensagem com o tema As Obras do Diabo, como também as obras de Cristo. Amém? Nós sabemos que é uma luta, louvado seja Deus, que nós enfrentamos, do bem contra o mal, da luz contra as trevas, e nesta batalha vence aquele que tem a proteção de Cristo, que foi comprado, redimido pelo seu precioso sangue. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, Amanda. A paz do Senhor, Amanda.
Paz do Senhor, Amanda. Tudo bem? Beleza, então. Minha nora acabou de chegar aqui, meu filho Denis, né, meu neto Gavi. Bem, amados irmãos, então nós sabemos que temos uma batalha de nível espiritual, tá? Não se vence o maligno com a nossa própria força carnal, com as nossas atitudes, com os nossos adereços. Não é o seu perfume, não é o seu terno, não é a sua gravata, não é o seu curso teológico, tá bom? Não é o diploma de pastor, de doutorado em PhD em divindade. O que nós precisamos entender que nesta batalha Deus te deu armas. E as suas armas, elas são poderosas em Cristo para desfazer as obras do diabo, tá? Então nós recebemos armas poderosas, tá? Então a arma de Deus está à sua disposição nessa tarde. Na primeira epístola de João, nós temos um embasamento bíblico no capítulo 3, e versículo de número 8. Amados irmãos, se porventura o áudio estiver alto, nos ajude, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, desde a fundação do mundo. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qual é a porta, irmão? É o pecado. Qual é a brecha que nós damos muitas vezes para ser dominado pelo diabo e pelas trevas? É, sem sombra de dúvida, o pecado. Bem, amados irmãos, mas graças a Deus, que Deus enviou o seu Filho, chamado Jesus Cristo, para desfazer as mazelas, como também as obras do diabo. Amém? Se toda a humanidade já nasce com o pecado original, herdado, louvado seja Deus, herdado pela transgressão de Eva e de Adão, então nós estamos em mau lençol, né? Nós estamos em mau lençol. Mas nessa tarde nós vamos aprender, amém, dentro da palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus, que nós somos, na verdade, mais que vencedores pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Jesus sabe perfeitamente que a humanidade é falha. Ele sabe também que o diabo conhece perfeitamente as brechas, as lacunas, a porta de entrada. Ele conhece a sua fraqueza e conhece-nos perfeitamente a cada um. Amém? E na fraqueza, cada ser humano que o diabo começa a agir, né? Louvado seja Deus, em que o diabo começa a realizar os seus ardis, as suas obras, né? Esta brecha que é o pecado, não forem tampadas, se você não se policiar, amém, ele faz um grande estrago. Não se engane, algumas pessoas imaginar, a gente vemos até alguns hinos, alguns corinhos,
dizendo que ele está debaixo da planta de seus pés e que você o pisa na cabeça dele. É um equívoco de quem imagina que ele é fácil de ser vencido. Amém? Observe o que aconteceu, amém, com o serial killer Lázaro Barbosa, este que por sua vez molestou várias mulheres, arrastando-as para a morte, além de violentar as mulheres, ele acabou também assassinando e ocultando os cadáveres. Então ele estava sob efeito, né, do diabo. O diabo estava agindo por intermédio deste homem. Amém? Então, a Polícia Federal, juntamente com a Civil, né, se empenharam para a sua captura, né? E por sua vez o desfecho não foi bom, porque ele morreu sendo assassinado pela polícia. Então, nós vemos aqui o elemento, né? O objeto. Nós vemos aqui que Deus, aliás, que o inimigo usou este homem, como também usou da natureza terrível, né? Atrair, amém? Atrair, dominar, estrupar, violentar e depois assassinar. Terrível história e o desfecho final deste homem, tá? Mas será que ele sempre foi mau? Desde a sua infância? Eu tenho certeza que não. E te digo que algo, né, aconteceu. O momento foi esse, o diabo viu as suas fraquezas, dominou a sua vida e com esse domínio do mal, ele tem praticado essa barbárie, tirando a vida de pessoas inocentes, né? Alguns dizem que ele fez um ritual de magia negra para se ocultar, para não ser achado, não ser encontrado, né? Mesmo em fuga, né? Este homem tem trazido pânico na região do Distrito Federal, onde ele se escondia. Esta é a função do diabo, amados: matar, destruir, roubar a paz, matar a alegria, a esperança, destruir famílias inteiras, destruir casamentos e principalmente usurpar o direito de quem quer que seja de ser uma pessoa salva. Mas graças a Deus, amém, nesse mesmo versículo que nós lemos, nos mostra o porquê que Deus enviou o seu Filho. E para isto, diz a palavra, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, irmão, nós não queremos estar treinados em fazer menção dessa pessoa, dessa personalidade, desse espectro diabólico, maligno, perverso, mas se faz necessário. O diabo veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. E Cristo, por sua vez, se manifestou. Ele veio para desfazer as obras do mal. Ainda que
seu lar esteja em contenda, né? A sua casa, o convívio familiar em desunião, em pelejas, em contendas. A saúde de algumas pessoas está no colapso. As finanças nos definha, né? E algumas pessoas estão com a vida totalmente bagunçadas, fora do trilho. Quantas pessoas que estão esmo no caminho e ainda assim há uma saída. Quero te apresentar uma saída. Esta saída é Jesus Cristo. Guarde bem, esta saída tem solução para este problema. Ele está no nome de Jesus. Ainda que essa pessoa tenha pecado até aqui ao ponto, amém, de falar que você é um caso perdido. Talvez você ouviu dizer isso, né? Você é um caso perdido, não tem solução para o seu problema. Mas eu quero trazer uma mensagem para refutar essa situação. Há perdão. Sim, há perdão para você. Por quê? Por que é impossível para o homem, mas se torna possível para Deus? Foi exatamente sobre a salvação que Jesus diz esta frase em Lucas capítulo 18, versículo 27. Mas ele respondeu: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos dar vamos abrir a janela da palavra de Deus, lendo Lucas 18, verso 27. Há uma saída. As obras do diabo não prevalecem de pé quando o ser humano toma uma firme decisão de deixar a sua vida nas mãos de Cristo. Você já fez isso? Boa tarde, Avi. Avi, boa tarde. Meu netinho acabou de chegar aqui, né? Esta maravilha de Deus, ó. Avi. Aqui está minha família amada. Aqui está o Caramelo, está minha esposa, meu neto Ravizinho, louvado seja Deus. Aqui está também dois amiguinhos em especial, é o Fred, é o Zequinha, são duas calopsitas que nós amamos, né? E nós estamos aqui no nosso ranchinho, abençoadíssimo por Deus. Voltando ao assunto, neste exato momento, o diabo está edificando a sua obra, né? Edificando a sua obra dele em muitas vidas, em muitos lares. Mas saiba também que neste exato momento também Cristo está destruindo, está desfazendo as obras do maligno em contáveis lares. Deus está agindo, amém? Jesus está agindo, a sua palavra está agindo. A proposta desta palavra é dizer a você que Deus está agindo, Deus vai agir, Deus vai operar. Se você crê, aleluia. Estou preocupado com o áudio. Se o áudio estiver alto, você não estará em condições de ouvir esta mensagem. Só um momento. Louvado seja Deus. Perdão, irmão, pela altura do áudio, não tem como ser monitorado, a menos que alguém nos ajude, né? Aí do outro lado. Mas continuando a palavra de Deus, que a paz e a graça e a misericórdia de Cristo Jesus esteja
com vocês nessa tarde. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém, irmãos? Ei, aonde você perceber a sua ação, vidas molestadas, vidas perturbadas, vida possessas por este engodo para o mal, para o latrocínio, para o feminicídio, para a pedofilia. E por que também não dizer que ele tem trabalhado muito para destruir um lar, amém? Lançando a seta da sensualidade, onde as pessoas são atraídas pelo sexo. O sexo para algumas pessoas virou sexolatria. O sexo tornou a ser uma forma de culto, culto ao corpo, culto ao desejo pecaminoso, carnal, um desejo lascivo, um apetite desordenado, em que leva as pessoas a desonrarem os seus próprios corpos, ferindo a santidade de Deus. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, irmão. Tá? Uma das obras que ele está realizando nesses últimos dias, é transformar, amém? É transformar a pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, propriamente dito, na imagem e semelhança do diabo. Que terrível! Porque todos batem no peito e vão dizer assim que é filho de Deus. Irmão, para receber o título de filho de Deus, precisa aceitar Jesus. Precisa descer as águas. Porque o que o Senhor já fez, irmão, ninguém mais poderá fazer. O seu sangue foi o preço, louvado seja Deus, a obração de sangue, foi a expiação, do sangue de Jesus, foi a causa que o meu pecado, o vosso pecado, poderão ser removidas. Amém? O sangue no Antigo Testamento de bode, de carneiro, servia para cobrir. Porque toda transgressão do homem, propriamente dito, trazia a esta pessoa a ira de Deus. Deus, irmão, destruía, Deus matava, Deus aniquilava tais pessoas por causa do seu pecado, da sua transgressão, da sua maldade. Era olho por olho, era dente por dente. Quem matava tinha que morrer. Quem furtava tinha que devolver o seu furto e também pagava com a sua vida. Aquele que era pego no próprio ato do adultério era apedrejado até a morte. Então o pecado, louvado seja Deus, trouxe também separação. A separação do homem, a ponto de Deus não observar, não enxergar. O pecado fez separação. Fez uma barreira entre Deus e o homem. Como o pecado era terrível, irmão. Terrível. E para alcançar uma vida digna, mesmo na condição do seu delito, do seu pecado, centenas de ovelhas, de gados, de pombos, era pólice de seguro para você não ser destruído, porque quando se pecava, tirava o elemento da sociedade ou da família e mandava para uma cidade longe, chamada Cidade do Refúgio, para que lá ele pudesse escapar
o espírito da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando se pecava, o infrator, o transgressor, quando não sofria a pena de morte, a pena capital, morte porque pecou contra os mandamentos de Deus, porque violentou a mulher, porque subtraiu o que não era dele, porque cobiçou, porque vivia uma vida de idolatria, de feitiçaria, era este sujeito a pena capital, ou que seja, a morte. A lei mandava matar, a lei mandava extirpar. A palavra extirpar quer dizer é tirar do meio do povo o transgressor, o pecador. Amém? Mesmo confessado os seus delitos, mesmo confessado os seus pecados, mesmo tido oferecido a obração para a expiação deste pecado, o sangue no Velho Testamento só cobria. E mesmo assim tinha que ser mandado para uma cidade de refúgio. E lá ele ficava por conta dele. Amém? Quer dizer que Satanás ou o espectro da morte poderia ceifar a vida dele a qualquer momento. Então, ou Deus propriamente poderia exterminá-lo, destruí-lo, aniquilar. Então aquele sangue de bode, de cordeiro, ali só sobria para cobrir. Era uma cobertura. E a Bíblia vai dizer assim, todas as vezes que pecamos, nós acendemos a ira de Deus. Sendo assim, no Novo Testamento, a nova aliança, o sacrifício perfeito, amém, o cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, que era Jesus, ele foi o nosso cordeiro, amém, ele se ofereceu a si mesmo, e qual foi o preço? O seu sangue, para desfazer o pecado, para que Satanás não tivesse mais domínio na vida do homem, da mulher, do moço e da moça, para que a morte não tivesse mais domínio sobre aquela pessoa. Então, o sangue de Jesus era suficiente para remover o seu pecado. Então, nós somos pecadores, sim, mas por uma condição: o nosso pecado foi removido pelo poder do sangue de Jesus. Foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quais eram as obras do diabo? É levar você a uma vida de rebelião, é levar você a pecar contra a sua alma, contra a sua própria vida, contra a vida do seu próximo, do seu semelhante, e o pior, contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus. Lhe cabia somente a morte. Mas agora, o sangue de animais não tem mais efeito, irmão. Na nova aliança, Jesus se ofereceu uma única vez para todo sempre na sua morte. E o sangue que foi derramado é a propiciação. E agora você é um pecador redimido. Redimido. E a Bíblia vai dizer, Deus dizendo que dos seus pecados, não, ele não se recorda mais. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua alma, você aceita o plano da salvação, você se torna uma pessoa reconciliada com Deus, através do sangue de Jesus, e toda a maldade de Satanás contra a sua vida é expulso, é eliminado. Aí alguém vai dizer assim, irmão, mas tem crentes, quantos pastores pecando, portando com escândalo? É porque verdadeiramente ele deu brecha. Toda pessoa que dá brecha,
uma única brecha. Eu quero ilustrar para você, né? Nesta ilustração, um rato entrava dentro de casa, e rato é uma praga. Então se compra-se uma ratoeira, prepara-se o queijo, e esse rato é atraído, amém? E na medida que ele vai comer o queijo, a ratoeira desarma e leva a cabo a vida daquele rato. Então o pecado é mais ou menos isso, amém? Só que tem pessoas, irmãos, que estão vivendo hoje em perigo de morte. Morte física e morte espiritual. Mas está brincando com o pecado. Ei, moça? Ei, moço? Amém? É só depois do casamento que você pode contrair as núpcias. E quantos estão vivendo uma vida de prostituição? Não casa, está amaziado, está se prostituindo. E todos que se dão à prostituição não têm esta pessoa direito à vida eterna, à entrada no céu. Vamos falar numa linguagem para você entender. Ei, você bebe, você fuma, jeta droga nas suas veias, pinta os canecos, aí dá desculpa que está sob efeito de droga, é que por causa das drogas você cometeu ali, né, o adultério, o sequestro, o latrocínio, o feminicídio e tantas cositas mais, em virtude de estar drogado, né? Aqui na terra há colher de chá, mas para Deus não. Então se faz necessário abandonar definitivamente essas obras da carne. O que é obra da carne? Maldade, lascívia, prostituição, adultério, né, ladruice, né? Pessoas que são efeminadas. O que é o efeminismo? O homem que vive cometendo torpeza, homem contra o próprio homem, mulher contra a própria mulher, um espírito, um encosto do diabo na vida desta pessoa, que leva a sua carne a ter desejo por outro homem, e leva ela a ter desejo por outra mulher. Você precisa buscar libertação disso, porque se você não se libertar disso, você está sujeito à morte pela palavra de Deus. O pecado em si traz a morte física e traz também a morte espiritual. Então tem muitas pessoas brincando com o pecado. O ratinho vem, dá uma mordidinha no queijo. O queijo representa o pecado. Tem sabor o queijo? Tem. É saciável o queijo? Sim. Mata o desejo? Sim. E o rato é apaixonado pelo queijo. Assim, a nossa carne tem paixões. No entanto, se você não renunciar a essas paixões, isso vai destruir por dentro e por fora a sua vida. Por isso que há famílias inteiras sofrendo. Amém? Uma batata podre no meio de uma caixa apodrece as demais. Jesus precisa tratar este pecado na sua carne para que advenha a paz na sua família, paz consigo mesmo, amém? E paz com Deus, através da justificação pela fé na pessoa de Jesus Cristo. É só Jesus para te libertar. A pessoa fuma tabaco, cigarro, por mais normal que seja, é uma violentação às diretrizes de Deus. Irmão, pregue só o evangelho, só fala que Jesus é bom. Fala somente que Jesus é bom. E quando ele estiver dentro da igreja, aí você vai ensinar os porquês que da obra da carne te separa de Deus. Mas em rede nacional, eu estou lhe dizendo hoje que o salário do pecado é a morte. Se você viver uma vida de prostituição, o salário do pecado foi a AIDS. Amém?
a AIDS? Quantos morreram por vírus, por se contaminar uma doença sexualmente transmitida? Em Romanos capítulo 18, verso 23 e 24, como eles não buscaram ter conhecimento de Deus, Deus entregou estes homens, porque Deus não luta contra a sua vontade, Deus não luta contra o seu livre-arbítrio, não. Se você quer se lambuzar, você quer voltar para a lama, você, cristão, volte, mas ciente que o salário do pecado é a morte. E o rato, mesmo sabendo, irmão, que está morrendo, que vai perder a vida, ele não deixa o maldito pecado. Pastores, membros, todos nós estamos sujeitos aos nossos deslizes, mas ainda há perdão. Confessa e deixa, confessa e abandona. Se você esconde o seu pecado, você não prospera. Provérbios 28, verso 13. Não prospera. O que esconde não prospera. O Satanás não se preocupa com aqueles que são deles lá fora. Lá, irmão, tá de ponta cabeça. Tá uma imundície, tá uma sujeira, tá uma podridão. E eles não se cansam de inventar o mal, propriamente dito. Pode-se inventar uma tecnologia nova, mas sempre Satanás, com seus ardis, consegue burlar a tecnologia para estar sempre à frente. Mas à frente de quê, irmão? Da sua própria aniquilação, da sua própria destruição. As pessoas são espertas para o mal, para roubar, para violentar, para prostituir, para adorar outros deuses, para praticar feitiçarias, é expert para mentir. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que, aleluia, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Onde Jesus entra, irmão, ele entra para melhorar. Ele entra para transformar. Há muitas pessoas que eram lésbicas, Jesus transformou. Há muitas pessoas que eram homossexuais, Jesus libertou. Há muitas pessoas no vício das drogas, Jesus libertou. Muitas pessoas estavam vivendo num adultério, Jesus libertou. Viviam uma vida libidinosa, de pecado, de prevaricação, e Jesus libertou. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aleluia, e aqueles que têm as suas vidas lavadas com este sangue, o sangue de Jesus, eles têm direito à cidade pelas portas. Pelas portas. Só entra no céu quem tem a sua vida lavada por este sangue, irmão, que por uma vez já foi derramada. E com isso, Jesus desfez, e com isso Jesus está desfazendo, e com isso Deus está resgatando vida das mais terríveis possível. O salmista Davi, no Salmo 40, diz assim, amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ei, Senhora, com um pouquinho de mais paciência, Jesus vai resgatar teu marido, Jesus vai resgatar tua esposa, Jesus vai resgatar teus filhos, teus amigos, teus parentes. E a Bíblia vai nos dizer que ele estava num lamaçal de pecado, afundando. Sabe o que aconteceu? Jesus estende as mãos, tira ele desse lamaçal. E a Bíblia diz que firma ele seus pés sobre uma rocha. A rocha é Cristo. A rocha é a palavra. A rocha é o Evangelho. E há muitas igrejas que estão sendo levantadas com finalidade de resgatar você da perdição, da aniquilação e da sua morte física e espiritual.
Oh, meu amado irmão, quando nós estamos transmitindo a palavra de Deus, o mundo sobrenatural se manifesta. As pessoas se perturbam, as pessoas ficam perturbadas, as pessoas trancam seus ouvidos, as pessoas trancam o seu coração, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus como ponto de verdade, preferem ficar na mentira, e a mentira não liberta. E agora mesmo está havendo uma manifestação satânica, diabólica, no mundo das trevas. Mas no sangue de Jesus, a espada de Jesus, porque a Bíblia diz que da sua boca sai uma aguda espada, apta para discernir as intenções do coração humano, apta para destruir o mal propriamente dito. A palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus dá cura, a palavra de Deus corta as algemas, quebra os cadeados. A palavra de Deus faz cessar esta guerra que está dentro da tua alma. Homens que querem trair suas esposas, mulheres que querem trair seus respectivos esposos, moços e moças que querem viver uma vida de prostituição, e pessoas que estão cobiçando aquilo que não é dele, pecado da cobiça. Está nos 10 mandamentos: não cobiçarás do seu próximo a sua casa, os seus imóveis, os seus animais, o seu dinheiro, nem a sua mulher, nem seus filhos, nem a sua vida. É mandamento de Deus. Se é uma coisa que Satanás sabe perfeitamente agir, é colocar esse sentimento de cobiça no homem. O homem não consegue se contentar com aquilo que tem, e querendo um pouco mais, ele sai à luta. Assim como o diabo saiu à caça, como saiu como um predador de alma, como um leão, por isso que a Bíblia diz que ele ruge como um leão buscando quem pode tragar. E ele quer destruir a tua alma, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua casa, o seu lar, ele quer destruir a sua cidade, a sua rua, a sua família, o mundo. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E falam com muita propriedade, irmão. Bruxaria, necromancia, tarô, vela acesa, despacho, não pode libertar o seu filho deste vício, desse transe, desse sentimento homossexual. Não pode libertar a sua filha desse sentimento, desse transe do homossexualismo. Satanás não tem poder de libertar ninguém. Pelo contrário, ele veio para escravizar a alma humana. A palavra de Deus hoje é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é um ponto de luz para quem está em treva e na escuridão. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Quem está comigo não está em treva.
Jesus quer libertar você. Jesus quer libertar a sua casa. Jesus quer libertar seu filho. Jesus quer libertar a sua cidade. As esquinas tomadas como ponto de droga. Ei, aleluia, o narcotráfico, de órgão, de criança, de adultos, pessoas que são sequestradas. Para que não sabemos? Possivelmente para trabalhos macabros. Porque o homem quer poder, 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 poder. Então ele não se limita. E por esse poder ele mata, ele destrói, ele saqueia. Mas Jesus vai dar um ponto final nisso. Porque ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu quero dizer nessa tarde, querido e querida, através do nome de Jesus, através da sua palavra, receba, receba a sua libertação. Oh, pregador, não consigo largar a bebida. Oh, pregador, eu não consigo largar o cigarro. Oh, pregador, eu não consigo me libertar. Minha mente é tomada. Ah, minha mente está podre. No meu coração é só o sexo virou sexolatria, mas este espírito maligno da sensualidade vai ser banido em nome de Jesus de Nazaré. Jesus pode te libertar hoje. Jesus pode te libertar agora mesmo. Se assim você desejar, diga comigo: eu quero ser liberto. Um certo dia um jovem sai da igreja, de um culto de oração, sai arrasado, amém, sai triste do culto desta oração, porque o seu sentimento era treinado a uma angústia pertinente que não saía do seu coração. E no entanto, num culto de oração, 2 horas e 1 hora e pouquinho, ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. Veio para casa. E quando ele chegou na sua casa, ele se lança ao chão, com o rosto em terra. A Bíblia diz no livro de Miqueias: coloque teu rosto no pó, quem sabe Deus terá misericórdia de ti. Então este jovem se pôs buscar o Senhor intensamente no seu quarto da sua casa. Após um dia de culto de oração, e apareceu no seu quarto um anjo de luz. Preste bem atenção. Este anjo de luz estava com uma planilha na mão, uma folha, e esta folha estava escrito os delitos, os pecados, os maus pensamentos do coração daquele jovem. E ele entrou naquele quarto para acusá-lo. Sabe por que Deus não te ouve mais? Sabe por que Deus não te escuta mais? Sabe por que a presença dele saiu de tua vida? Sabe por que você está nesta angústia? Porque Deus não é mais que com você, jovem. E o jovem pergunta por quê? Aí aquele ser de luz começa a notificá-lo. Você está assim por causa dos seus pecados, por causa dos seus pensamentos, por causa das suas atitudes. E ele foi falando, ele foi acusando. Ei, amado, Espírito Santo não acusa ninguém, não. Aleluia, se alguém se sente com um gatilho na cabeça de acusação, eu quero te informar que esse sentimento não é do Espírito Santo, e sim é uma obra do diabo, é um comichão maligno na sua mente e no seu ouvido, e Jesus quer te libertar nessa tarde.
Amandereba, Candarábia. E a Bíblia vai nos, aliás, o testemunho vai nos dizer, amado, que ali aquele ser resplandecente, nem tudo que parece anjo é anjo, irmão. Cuidado com essas aparições, cuidado com essas manifestações. Se você não tem uma intimidade com Deus, experiência com a sua palavra, você pode ser uma presa fácil do diabo. Sabe por quê? Paulo nos ensina que os anjos nesses últimos dias transfiguraria em anjo de luz para possível enganar os eleitos de Deus. E ali, amado, e aquele jovem mesmo fraco, aquele jovem angustiado, a Bíblia vai dizer quando você se apresenta fraco, você está forte. E a Bíblia diz que quando você se apresenta com muita força, aí você é fraco. É um perigo ser, aleluia, forte no mundo e brincar contra o pecado. É preferível ser fraco dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que, aleluia, o Senhor se aperfeiçoa na fraqueza do homem para tornar forte, resiliente. E ali, a lista dos delitos daquele jovem era muito. E o jovem disse, você não esqueceu de mais alguma coisa? Ele disse, não, está tudo aqui. Parecia a resposta da sua oração. Como ele não viu a resposta da oração na igreja, ele foi persistente em querer saber os motivos pela qual ele estava naquela condição. E a resposta veio. Um ser angelical veio ao seu quarto. As luzes do quarto ficou resplandecente. Mas a sua resposta era somente de acusação. Você que recebe ao longo do dia, na primeira hora, uma acusação, uma seta de acusação. Sabe por que você está doente? Você pecou. Sabe por que você é triste? Porque você está em pecado. Sabe por que você não conquista? Porque você pecou contra o teu Deus. Sabe por que você está nessa situação? Porque você não perdoa as ofensas que te ofenderam. Aí o jovem, mesmo fraquinho, ele pergunta, você não esqueceu de mais nada, não? Não, determinantemente, você lhe apresentou as acusações. E o jovem acrescentou, escreva aí, você está com uma caneta, para anjo a caneta, não é essa de tinta Bic que você tem, era uma pena, e a tinta era vermelha, então você esqueceu de escrever, escreva aí. E ele obedeceu à voz do garoto, do mancebo e do jovem. Escreva aí, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. E aquilo que parecia ser anjo, irmão, não era anjo, era o diabo, personificado num anjo de luz. Toma muito cuidado. Há muitos falsos profetas predicando a você que Deus está contigo, mesmo você bebendo, fumando, prostituindo, fazendo misérias, e você vai para um determinado culto e os diabólicos dominados por Satanás colocam a tua mão na tua cabeça e vão lhe dizer, não tema, porque sou contigo, vou te abençoar. Nada disso, irmão. Nada disso. Clame pelo sangue de Jesus. Se você precisa de conserto na tua vida,
Se você precisa voltar para os trilhos da palavra de Deus, conserta-te. E aquele jovem falou para aquele espectro, para aquele anjo de luz que estava com as planilhas na sua mão e com uma lista de acusação. Você esqueceu de escrever: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Irmão, houve uma explosão naquele quarto. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Tiago vai dizer assim: resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Você que tem desejo de beber, você tem desejo de fumar, você tem desejo de ficar curtindo as menininhas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, por esta miséria de rede social, aleluia, quer ter uma vida pornográfica, resista o diabo e ele vai fugir de você. Nas minhas mensagens, eu digo assim: se aparecer uma mulher mais atraente, mais linda, mais educada, mais amorosa, mais cheirosa, aleluia, mais linda do que a tua esposa, fique certo que é o diabo. Não fique atrelado às suas paixões carnais, porque enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? O mesmo eu digo para as irmãs: se aparecer um príncipe, um relógio banhado a ouro, com Rolex, com perfume, irmão, e estão usando aí o Malbec, né? Perfumado, com rauzinhos na boca, cortês, educado, né, irmão? Então eu digo para ela: fuja disso, porque ele é o diabo em vida para destruir o seu casamento. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Então esse tema é, aleluia, desfazendo as obras do diabo. Nós estamos vendo Deus fazendo coisa extraordinária nesses últimos dias. 1000 glória para Jesus. Você pode dar 1000 glória para Jesus? Oh, aleluia, que pena, irmão. Hoje, por ser sábado, quantas pessoas realmente estão no shopping, né? Porque são consumistas, estão na chácara, porque querem ter lazer, ou alguns estão lá, dormindo que nem lagartixa na cama, após o almoço, outros na rede social, e poucas pessoas aqui ouvindo esta palavra. Essa mesma pessoa que você vê pregar aqui, em rede social, é a mesma pessoa que tem coragem de Deus para anunciar as virtudes da palavra de Deus. A mentira não pode libertar você. Não. A Bíblia diz, João 8:32, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 8:35, e se pois o Filho de Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. A única pessoa que pode libertar você é Jesus. 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 Receba a tua libertação. Receba a libertação. Receba a sua vitória. Receba a libertação. Aleluia, esta corrente maligna do inferno vai se quebrar, esse transe maldito dos demônios vai se quebrar, essa tormenta, essa legião maligna que tem tomado a sua mente vai ser quebrado nessa tarde, esta
angústia que está no coração vai embora em nome de Jesus. Essa depressão vai sair. Pela porta que entrou vai voltar. Ei, 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 ei. Jesus tem falado no meu coração. Enquanto estou falando dele, quantas pessoas vítimas da macumbaria? Comeu, bebeu, obra de feitiço, de macumbaria. Infelizmente, o mal existe, mas quero trazer uma novidade: há poder no sangue de Jesus. Diga comigo, eu quero Jesus no meu coração. Diga-se, Jesus, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração, pode entrar e fazer morada. Epa, Jesus vai entrar e prender este valente chamado Satanás. Vai expulsar deste teu coração, da sua mente, você que está com peso na cabeça. Agora, há poder no sangue de Jesus. Você que está ouvindo vultos na sua casa, há poder no sangue de Jesus. Você que está ouvindo vozes, há poder no sangue de Jesus. Estou falando com vida que perdeu o desejo por comida, irmão. Não consegue comer. E quando está comendo comida, vem na mente coisas impuras e nojentas. Vem comida com gosto de vela, de ferrugem na boca. Você tem sentido cheiro de carniça, de podridão. Isso é demônio, isso é demônio. Seja liberta e liberto pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ele não tem poder contra a tua vida. Ele não tem poder contra a tua casa. Ei, quando o teu esposo vem transformado, irado, quebrando tudo, diga: aqui não, Satanás. A minha casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Lembra do sangue nos umbrais da porta? Moisés mandou matar um cordeiro, pegar a brocha, espargir sangue pela janela e pela porta. Sabe por quê? O demônio da morte entraria no Egito, e quando não houvesse a marca do sangue, o diabo, a morte, entraria para ceifar vidas. Mas feliz é aquele, bem-aventurados são aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele até quer fazer arruaça na sua vida. Ele até quer fazer uma arruaça no teu bairro, na tua casa, na tua rua, mas não pode, porque há poder no sangue de Jesus nessa tarde. Fica com esta palavra nessa tarde em nome de Jesus. Você que ouviu esta mensagem, compartilha ela, e onde esta palavra chegar, Deus vai libertar do vício do cigarro. As pessoas vão ter nojo de fumar. Vai libertar da bebida alcoólica. Vai ter repulso ao beber, a cachaça, a cerveja, a vodka. Louvado seja Deus. E quando surgir uma boneca e um príncipe, você vai ter força de dizer não para Satanás, e sim para o Espírito Santo, e sim para Deus. Amadereba suriandarabashai. Raiuia sé, nerimiu declai, derramanto irabás. Homem, assim diz o Senhor para ti. Raiui decleia, ramandereva suicandarabashai. A minha palavra é poderosa, e agindo eu, quem impedirá? A minha espada está contra ti, ó Satanás!
repelido desta família, desta casa, desta cidade. Ele os declara Surian da Arábia, porque há poder no meu sangue. Morri na cruz do Calvário para tirar da escravidão e da morte. Eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Receba a minha paz, receba a paz que vos dou, receba a minha alegria. Eu sou o Senhor que batalho por ti, esta é a minha palavra. Ramandereva Surikandaraba cheia. Que Deus possa lhe abençoar. Essa explosão não são gritos da minha emoção, da minha carne, pois o Espírito Santo, nessa tarde, aleluia, está denegando aos anjos, vai denegar aos anjos uma guarnição para te guardar nessa tarde, porque você é preciosa, você é precioso para Deus. E Ele não vai perder você para o inimigo da sua alma, chamado Satanás. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Que Deus te abençoe. Estenda as mãos assim, ó. Receba nessa tarde a graça do Pai, a graça do Filho e a graça também do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.